quero primeiro ler um texto da Bíblia. Então eu vou pedir para você abrir em 1 João capítulo 4, mas eu já vou dizer de antemão, para você não ficar frustrado, que não vai ser um sermão. E normalmente crente quando ouve isso fala assim, porque a gente gosta de sermão, mas não vai ser um sermão, vai ser uma aula, tá? Então por isso que eu trouxe slides, vou passar slides na intenção de ajudar você a seguir um pouco da vida dele, da vida do Jonathan Edwards, em relação ao avivamento que ele experimentou. Porém, eu gostaria de começar com o texto de 1 João 4, porque vai ter um momento da minha aula em que eu vou me referir a esse texto, porque esse texto foi usado pelo próprio Edwards num contexto de avivamento. Então, 1 João 4, eu vou ler versos 1 a 6, vou pedir para você acompanhar, e aí a gente vai então iniciar esse panorama sobre a vida de Edwards em relação ao avivamento. 1 João 4, a partir do verso 1, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bem, ao falarmos de avivamento e de avaliarmos avivamento, a gente sempre tem algumas dificuldades. Então eu quero começar com a dificuldade na avaliação do avivamento. Por que existe dificuldade? Então eu vou aqui compartilhar algo que eu já falei essa semana na conferência lá em Águas de Lindóia, mas de maneira sintética para você compreender um dos nossos desafios. Avivamento é difícil de avaliar, pois alguns julgam que nem é uma categoria bíblica. Há pessoas que quando tratam de avivamento vão falar assim, olha, o problema da gente falar desse assunto é porque a Bíblia não tem esse substantivo. E é verdade. A Bíblia não define nenhum período da história bíblica como sendo avivamento. A gente tem verbos na Bíblia como vivificar, avivar, trazer, de ressuscitar, de colocar vida, soprar e vários outros verbos que estão associados à ideia de um avivamento. Mas há pessoas que acham que não é bom nós falarmos de avivamento porque não é uma categoria bíblica. E por que não é uma categoria bíblica? É difícil de você julgar o que é e o que não é. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas tratam de avivamento, na literatura, normalmente elas se referem a algumas passagens que são clássicas. Uma que é clássica é aquilo que aconteceu na vida do rei Josias, durante a monarquia já dividida, quando o reino do norte tinha sido destruído e o reino do sul era governado por Josias. Bem, Josias sucedeu alguns reis maus e um deles, marcante, foi Manassés. Manassés foi um homem horrível, um homem que trouxe muita impiedade e desviou o povo de Deus do caminho de Deus de forma marcante. Quando Josias então encontra o livro da lei e algo marcante acontece na vida, na história do povo, acontece uma mudança de rumo, uma mudança de rota, e todo o povo então é abençoado com as mudanças que começam a partir do rei Josias. Bem, o texto da Bíblia fala que as pessoas seguiram a Josias enquanto ele estava vivo, reinando, e esse texto comumente é chamado de avivamento. Mas olha que curioso, uma outra passagem que a gente conhece bastante também, é quando Josué conduziu o povo na conquista da terra, e no final da sua vida ele fala assim, olha, vocês vão escolher a quem vocês querem servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o texto da Bíblia Sagrada fala que todo o povo se comprometeu a servir a Deus como Josué se comprometera. A pergunta que eu faço é a seguinte, por que o primeiro exemplo de Josias é tido por avivamento, e o segundo exemplo não?
Em ambos os casos a Escritura testemunha de que o povo seguiu a liderança do rei, ou daquele que era líder, e quando o líder se foi, o povo se desviou, tanto no caso de Josias, como no caso de Josué. Mas por que que normalmente um é considerado avivamento e o outro não é? Isso é só para mostrar, ilustrar a vocês que é difícil nós olharmos para a Escritura e dizer, isso é avivamento, isso não é. Isso aqui é avivamento, isso aqui não é. Então essa é uma primeira dificuldade que a gente tem. Deixa eu prosseguir para explicar a vocês. Uma segunda dificuldade é que aquele que possui o conceito de avivamento em alta conta, julga que nunca passou por um. Você conversa com pessoas, você lê autores que falam de avivamento como sendo uma coisa sublime, extraordinária, a maioria deles vai dizer assim, tem muita gente dizendo que tem avivamento por aí, mas eu creio que nós nunca passamos por um genuíno avivamento. E aí, se nunca passamos por um genuíno avivamento, como é que você avalia avivamento? Se você mesmo nunca experimentou. Então essa é uma outra dificuldade que tem. E junto dessa dificuldade está o outro lado da moeda. Tem pessoas que veem o avivamento como sendo uma coisa mais comum. E quem vê avivamento como sendo uma coisa mais comum tem critérios mais soltos, mais assim, menos definidos. E aí esse talvez considere tudo avivamento, ou qualquer coisa mais extraordinária avivamento. E eu estou colocando esses 3 pontos para mostrar para vocês que não é simples. Por quê? A Bíblia não oferece categorias assim óbvias, eu não estou dizendo que não tenha subsídios nas Escrituras. Eu vou defender que tem, e Edwards vai nos ensinar que tem. Mas não são categorias óbvias, ok? Por isso que pode haver confusão. Segundo, tem gente que diz que nunca experimentou. E que a igreja brasileira, ou igreja americana, ou qualquer que seja o país, nunca experimentou. Um famoso, por exemplo, que Deus usou de maneira majestosa para abençoar pessoas, foi o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones tinha um alto conceito de avivamento, rogava para que Deus trouxesse avivamento à Inglaterra, mas ele diz nunca ter experimentado. No entanto, ele pregava dominicalmente para milhares de pessoas que iam para lá ouvir a pregação sadia da palavra de Deus. Aí você diz assim, Lloyd-Jones, será que você não experimentou? Quem tem um conceito mais baixo, talvez diga, não, eu acho que teve. Quem tem um conceito elevado diz, não, eu acho que não teve. Então o que é? Bem, por conta disso, é que é interessante estudar Edwards. Por quê? Porque Edwards foi um personagem que presenciou um avivamento que ninguém questiona ter sido um avivamento, tá? Edwards presenciou um dos mais marcantes da história do cristianismo. Tem gente que defende que foi o mais marcante. Quando a gente pensa em avivamento, quase que o primeiro nome que vem à nossa mente é Jonathan Edwards, por causa do famoso primeiro grande despertamento, tá? O primeiro grande despertamento, como eu vou mostrar mais adiante, foi um evento que aconteceu no século XVIII, lá nos Estados Unidos. E por conta disso, ele, sendo uma das figuras centrais, vira um referencial. Ele é um personagem, curiosamente, que atrai conservadores e carismáticos. Ele fala a diferentes públicos. Essa é uma coisa muito curiosa de Jonathan Edwards. Eu não sei de que igreja você vem e qual teologia você tem, mas é curioso ver que tem pessoas que têm uma linha, olham para Edwards e para o avivamento que ele passou e falam assim, tá aí o meu herói. E tem pessoas que têm outra linha completamente oposta e falam assim, não, esse é um homem equilibrado. Mas os dois são de linhas muito diferentes e, no entanto, todo mundo parece apreciar essa figura. Então, ele é um bom caminho de entrada para a gente discutir o assunto, porque ele tem de ser apreciado por grupos distintos. Tá? E, além disso, ele escreveu obras de avaliação desses fenômenos. Ele não julgava que esses fenômenos estavam acima de qualquer crítica. Como quem diz, isso aqui é do Espírito, eu não posso avaliar, porque se eu avaliar, eu vou falar alguma coisa contra o Espírito de Deus. Pelo contrário, nós vamos ver no decorrer dessa minha fala que ele fez questão de avaliar, ele fez questão de investigar, ele achava que isso era importante para a saúde da igreja de Cristo Jesus. Por isso que eu gostaria de gastar algum tempo falando de Edwards e avivamento, porque eu acho que ele pode nos ajudar um pouco a entender melhor esse fenômeno. Bem, nós já temos uma avaliação bastante interessante, depois se você tiver interesse, o professor Luiz Matos, que já é falecido, escreveu uma dissertação de mestrado inteirinha sobre Jonathan Edwards e fez uma avaliação da igreja evangélica brasileira à luz dos ensinos de Edwards. Essa é uma pessoa que está tentando aprender com Edwards. O que eu estou fazendo aqui, portanto, não é a primeira vez que alguém está fazendo isso e nem sou a primeira pessoa a pensar isso.
Só estou mostrando que outras pessoas já pensaram e já escreveram sobre o que nós podemos aprender de Edwards. Dois grandes nomes e apreciadores de Edwards, olha o que eles falaram sobre Jonathan Edwards e avivamento. Martin Lloyd-Jones escreveu assim: a coisa mais extraordinária de todas acerca de Jonathan Edwards é que ele foi preeminentemente o teólogo do avivamento. Então, o Lloyd-Jones, que foi um homem influenciado pelos escritos do Jonathan Edwards e sabe dos acontecimentos pelos quais ele passou, o chama de o teólogo do avivamento. Você quer aprender sobre o avivamento? Você tem que ler Edwards. É isso que ele estava querendo dizer. E o J.I. Packer, que também é um teólogo conhecido, fala uma teologia do avivamento. Talvez essa seja a mais importante contribuição de Edwards para o pensamento evangélico de nossos dias. Então, dois teólogos conhecidos no século XX, Lloyd-Jones já se foi, o Packer é mais recente, não é? Mas que tem o mesmo apreço pela figura de Jonathan Edwards. Então, o que eu quero fazer no resto do nosso tempo aqui? Considerando que aqui nós temos pessoas de diferentes níveis de estudo teológico, eu gostaria de fazer um panorama dos avivamentos pelos quais Edwards passou, os escritos e alguns eventos marcantes no decorrer do seu ministério e aquilo que ele experimentou, para depois falar como é que ele analisou, como é que ele investigou esses acontecimentos, e aí a gente conclui com algumas lições para a nossa própria vida, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o panorama de avivamentos experimentados. Bem, preciso dizer para você que Edwards não inventa essa ideia de avivamento. Não é verdade que nunca tinha acontecido antes e de repente ele experimenta isso. Ele vem de uma família que já tinha experimentado essas coisas e já falava nessa linguagem. Por exemplo, o avô dele, que era um grande pregador, conhecido lá na região das colônias, daquilo que antes de ser Estados Unidos, né, a chamada América colonial, Solomon Stoddard, ele, num ministério longo de cerca de 60 anos, experimentou aquilo que Edwards chamou de 5 colheitas. A ideia de colheita é que em tempos específicos, as pessoas se tornaram grandemente preocupadas com respeito à sua salvação, e um número considerável de pessoas se converteu, veio ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Então, o Edwards diz que o avô dele experimentou 5 diferentes colheitas no decorrer do seu longo ministério. A carta mais antiga que a gente tem da pena de Jonathan Edwards, né, que ele escreveu, ele era um menino de 12 anos, escrevendo para sua irmã mais velha, acerca de algo que estava acontecendo na igreja onde o pai era pastor, o pai dele agora, não o avô, e ele fala assim, está acontecendo algo extraordinário, depois do domingo as pessoas se reúnem na segunda-feira para investigar as suas almas, ele falando com espanto para a irmã dele, na segunda-feira as pessoas se reúnem para falar sobre a condição das suas almas, está acontecendo algo diferente aqui, extraordinário aqui. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que Edwards vem de um contexto em que essa preocupação existe, essa preocupação deles parece ser algo que faz parte do cenário norte-americano. Também é importante você entender que Edwards era uma pessoa muito curiosa por saber o que Deus estava fazendo ao redor do mundo. Então, ele escrevia a pessoas no continente para saber mais informações. Vira e mexe, ele escrevia para amigos dele na Inglaterra, na Escócia, perguntando, o que está acontecendo aí? Por exemplo, ele já conhecia o que Deus estava fazendo através de George Whitefield, num determinado momento, um grande pregador inglês que Deus estava usando para abalar a igreja da Inglaterra, não é? Mas ele queria saber mais, ele tinha ouvido falar de um movimento chamado pietismo, Augusto Frank, ele queria ouvir mais dos seus amigos, ele tinha ouvido falar que o rei da Prússia e outras pessoas, regiões da Alemanha, como a cidade de Halle, estavam sendo impactadas por uma obra divina. Então ele escreve para amigos lá na Grã-Bretanha, porque ele quer saber. Por quê? Porque Edwards tem um entendimento de que Deus está trazendo essas bênçãos, essas chuvas, vamos dizer assim, da graça de Deus, em lugares diferentes do mundo. Ele tinha essa expectativa, ele achava que deveria ser assim, por isso que ele procura saber.
Outra coisa também bastante interessante é a experiência pessoal que ele narra numa das suas obras. Ele diz que quando ele era mais jovem, ele às vezes ia para lugares assim, desertos, lugares isolados, e ele experimentava a doçura da gloriosa majestade e graça de Deus. E esses eram os momentos em que o Edwards perdia a noção de hora. Era como se Deus desse a ele não transe, não êxtase no sentido que nós estamos acostumados, mas uma reflexão, uma meditação na glória do Senhor tão profunda que ele perdia a noção das coisas. Ele ficava focado na doçura, na beleza. Edwards amava essa palavra, a beleza da glória de Deus. Além desse contexto de avivamento, tanto na sua vida pessoal, quanto na vida da igreja do seu avô, onde ele trabalhava, e também ao redor do mundo, somado a tudo isso, havia a questão de um marasmo espiritual, quando Edwards assumiu a igreja. Edwards se tornou um pastor, foi pastorear brevemente em outro local, depois, a convite do avô, veio para ser auxiliar do avô, numa cidade chamada Northampton, que fica no estado de Massachusetts, na época uma colônia, e lá em Northampton, ele primeiro pastoreou com o avô, mas ele disse que no final da vida do avô, estava um marasmo espiritual, e depois, no começo do ministério dele como pastor, sozinho lá, também um marasmo espiritual, as pessoas estavam frias em relação à fé, até que Deus resolveu derramar da sua graça. Então, no próximo slide, eu tenho aí brevemente os avivamentos e os escritos de Edwards sobre avivamento. Veja só, eu coloquei os títulos em inglês porque algumas dessas obras não existem em português. Eu vou mostrar as que existem, tá? Então, ele passou por um avivamento no Vale de Connecticut. Esse é chamado avivamento do Vale porque ele atingiu não só a cidade de Northampton, mas algumas cidades vizinhas ali naquela região chamada Vale de Connecticut. Tá? Mas esse foi um avivamento em menor escala, mas foi surpreendente para Edwards. Tanto é que ele escreve uma obra em 1737 chamada Uma Fiel Narrativa. O título é longo, eu só estou dando aí o comecinho dele, né? Uma fiel narrativa da obra surpreendente de Deus. Ele vai narrar o avivamento como sendo uma obra surpreendente, porque interessante isso. Edwards tinha o conceito de que avivamento não era uma coisa que você esperava ou você contava. Você não tinha como saber quão perto estava, de fato. Você poderia ter uma impressão, mas ela era surpreendente. Você não calculava dizendo assim, está quase lá, está quase lá, está quase lá, avivou. Não é assim. Ele chama a obra do Espírito de uma obra surpreendente. E ele vai narrar, então, daqui a pouco eu descrevo um pouco da narrativa dele acerca desse primeiro avivamento. Depois, ele é uma das figuras centrais do chamado Grande Despertamento, e o Grande Despertamento foi o avivamento, né? Como eu vou descrever logo mais, ele foi um avivamento que atingiu toda a nação, na época eram as colônias, né, da Inglaterra, mas o que viria a ser os Estados Unidos da América, as colônias todas foram impactadas por esse grande despertamento, e ele teve impacto não só nacional, mas como eu vou falar, internacional. E aí Edwards escreve obras durante e depois do grande despertamento sobre esse assunto. Ele escreve as marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus, em 1741, que foi uma palestra que ele deu na Universidade de Yale sobre o assunto no meio do calor, vamos dizer assim. Eu vou falar dessa obra daqui a pouco. Ele também escreveu alguns pensamentos com respeito ao presente avivamento, ainda durante essas coisas. Escreveu a mais famosa obra, essa de 1746, chamada As Afeições Religiosas. Essa virou a obra clássica dele sobre avivamento. E depois que avivamento já tinha passado, que já não mais acontecia, a última obra que ele escreve sobre o assunto, em 1747, nós temos em português, chama A Busca do Avivamento. Eu não vou falar dela hoje, mas é uma obra em que ele convoca as pessoas a orarem para que Deus derrame de novo dessa graça, porque ele tem uma expectativa de que Deus vá fazer isso. Então, eu estou dando essa cronologia breve para mostrar a vocês agora um pouco desses dois avivamentos que o Edwards experimentou, um menor e depois outro em larga escala, e aí vamos falar um pouco de algumas obras que ele escreveu e o conteúdo delas, tá? Então vamos lá.
Então, deixa eu falar desse avivamento de 1734 e 35, aquele no Vale de Connecticut. Algumas coisas chamam bastante a nossa atenção. Primeiro, ele diz que em 1733, alguns jovens começaram a se interessar mais pela vida espiritual. Porque algumas mortes aconteceram na comunidade, e morte tem às vezes a força de lembrar-nos da nossa transitoriedade, não é? É por isso que ofício fúnebre às vezes é um lugar bom para a gente pregar o evangelho, porque as pessoas percebem que a vida passa assim, ó. Não é? Então, esses jovens começaram a ficar interessados e começaram a estudar mais e querer aprender mais. O Edward diz que a igreja dele começou a experimentar uma alegria maior no culto, os cultos se tornaram mais alegres no sentido de pessoas terem júbilo em Deus e na salvação em Cristo Jesus. A igreja mais amorosa no sentido de tratamento um para com o outro. Houve também, curiosamente, uma série, isso aconteceu, né, durante o avivamento, ele estava pregando sobre a doutrina da justificação pela fé. Isso aqui nos traz uma pequena lição que eu preciso destacar agora, que é a seguinte: não é verdade que avivamento acontece em meio a fogo longe de doutrina. Pelo contrário, o Edwards entendia que era com as verdades de Deus transbordando no coração das pessoas que elas passavam a amar essas verdades por obra do Espírito. Então, uma das coisas que a gente pode usar para, inclusive, avaliar aquilo que outras pessoas dizem que é avivamento, é quanto elas conhecem das verdades bíblicas. E, infelizmente, em muitos casos, o conhecimento é mínimo. Mas Edwards estava pregando uma doutrina cardeal da fé evangélica, das igrejas herdeiras da Reforma, a justificação pela fé. Ele diz que no decorrer de meio ano, 6 meses, a igreja recebeu 300 novas pessoas em termos de conversões. Talvez você faça parte de uma igreja grande e diga assim: pastor, olha, que bênção, Edwards, mas nossa igreja também, a gente já recebeu centenas de pessoas esse ano que passou. Mas eu preciso explicar para você a grande diferença. A cidade na qual ele morava tinha 2.000 habitantes. 300 conversões é muita coisa para uma cidade de 2.000 habitantes. Então é só calcular o tamanho da sua cidade e bota aí uns 12%, 15% para ver se a sua igreja recebe isso em 6 meses. Tá? Esse é o tamanho do impacto que foi esse avivamento na cidade de Northampton. Só na igreja dele, fora as outras igrejas que estavam experimentando essa obra do Espírito de Deus. E ele fala que alguns efeitos foram interessantíssimos, ele está empolgado. Quando Edwards escreve a obra que é a fiel narrativa, contando esse avivamento, a obra fica tão importante que o próprio Edwards depois acha que de repente ele exagerou, porque o avivamento iria acabar e algumas coisas não iam mais ficar tão empolgantes assim, mas quando ele escreve tão apaixonado pelo que Deus fez, que a obra vira uma referência, inclusive na Inglaterra e Escócia, sobre como é que avivamento deve proceder. As pessoas começaram a olhar e falaram: olha o que Deus está fazendo nas colônias. Deus não está fazendo aqui, no país principal, mas nas colônias do nosso país, Deus está fazendo uma obra. E aí, então, ele narra, por exemplo, efeitos interessantíssimos sobre os crentes, como, por exemplo, eles tinham uma ciência maior da sua condição miserável e consequente condenação. Isto é, Deus estava trabalhando em alguns de maneira assim muito vívida, em outros de maneira progressiva, a ideia de que eles estavam sendo tomados pelo conceito de convicção de pecado, ciência da sua miséria. Deus produziu também uma mudança nos relacionamentos, brigas e facções foram desfeitas, as tavernas começaram a ser deixadas, as pessoas gastando mais tempo em casa, com exercícios espirituais. Ele disse assim: gente, nunca vi essas coisas. E ele está empolgado com o que Deus está fazendo, em massa, não é com um ou com o outro, não, em massa. Por isso que ele está tão impressionado quando essas coisas acontecem. Até que esse avivamento termina, em meados de 1735, um dos eventos que marcou foi a morte do seu tio, que se suicidou, cortando a sua garganta. Isso teve um impacto muito forte. Por quê? Presta atenção agora para você ver algo esquisito, mas é importante que eu narre a história do jeito que ela é, para você aprender com ela. O Edwards vai aprender mais tarde que em meio a avivamento algumas coisas estranhas não se vão.
Por exemplo, algumas pessoas eram marcadas por melancolia nessa época, e o tio dele provavelmente sofria do que hoje nós chamaríamos de depressão. E essa melancolia lhe tomou conta a tal ponto que ele tirou a sua vida, e isso causou um impacto muito ruim, e parece que devagarzinho esse avivamento cessou e esfriou. E aí, com o término do avivamento, nós vemos Edwards escrever aquela obra. Não só aquela obra, mas outras obras foram escritas por Edwards entre esse primeiro avivamento e o grande despertamento. Edwards esperando que Deus fizesse de novo aquilo que ele havia feito. Mal sabia ele que seria muito maior. Então, olha só, Edwards experimentou um primeiro avivamento um pouco mais local. Quando eu falo local, é numa região, com algumas cidades. Mas o grande despertamento, por isso tem esse nome, ele vai ser de caráter nacional, até internacional, como eu falei. Por quê? Tem uma figura que vai fazer a ligação dos dois lados do Atlântico, e esse é o grande evangelista George Whitefield. George Whitefield é um evangelista que pregava para multidões, ele tinha uma oratória fora de série, um dom que Deus lhe deu, que fazia com que as pessoas ficassem vidradas nele. Elas vinham de várias partes, as pessoas saíam do campo para ouvi-lo pregar. Ele pregava para multidões de 5, 8, 10, 12, 20 mil pessoas, numa época em que as grandes cidades tinham 10, 12 mil. Então eram números impressionantes, ninguém nunca tinha visto isso. E quando George Whitefield pregou nos Estados Unidos, nas colônias americanas, houve uma grande comoção, uma preocupação maciça com a condição das almas, e aumento de membresia das igrejas. Mas uma coisa muito curiosa nisso tudo, Edwards aprendeu. Como ele tinha já passado pelo primeiro avivamento, e depois de um tempo esfriou, e algumas pessoas não mostraram mais o mesmo fervor pelas coisas de Deus, durante o grande despertamento, Edwards nunca registra números. A gente não sabe quantas pessoas foram convertidas, a gente não sabe quantas pessoas vieram à igreja, a gente não sabe. Então, ele diz, e a gente percebe através de estudiosos que parece ter havido uma maturidade de Jonathan Edwards no sentido de ter compreendido que ele não podia mais focar em números, ele tinha que entender se algo era genuíno do Senhor ou não. E haviam pessoas que questionavam isso. Por quê? Presta atenção, durante o grande despertamento, todas as colônias são afetadas, aquilo que viria a ser os Estados Unidos. Então a gente poderia dizer que toda uma nação foi afetada. Quando toda uma nação é afetada com diferentes denominações, você tem diferentes expressões desse avivamento. E aí começaram a haver disputas. Por exemplo, tinha um grupo extremado que eram os chamados entusiastas. Eram aqueles que hoje talvez nós chamaríamos de carismáticos ou alguma coisa do tipo assim. Esses eram os empolgados, aqueles que amavam a tal ponto que, de acordo com os outros, exageravam nas experiências, nas emoções e no apelo ao subjetivo. Por outro lado, tinha o outro extremo, que eram os racionalistas. Aqueles que usavam e falavam assim, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. E aí colocavam oposição àquilo que estava acontecendo, achando que isso não podia ser de Deus. E aí Edwards vai se colocar com esses dois desafios, de ter grupos que são o exagero do avivamento e a rejeição completa disso. E é aí que entra as análises dele, que são muito interessantes. Mas antes da análise, alguns eventos são conhecidos de gente que pouco ouviu falar de Edwards. Um deles que eu posso citar aqui é o famoso Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, não é? Esse foi um sermão marcante. Por quê? Porque o sermão que a gente conhece como sendo impactante não foi o sermão pregado pela primeira vez. Inclusive, dizem os historiadores que Edwards pregou em Northampton, na cidade dele, na igreja dele, e provavelmente não teve nenhum impacto significativo, porque não tem registro de que alguma coisa tenha acontecido. Ele vai visitar uma cidade vizinha, uma região que não foi afetada pelo avivamento ainda, em 1741, e aí o pregador que estava escalado está doente, e aí chamam Edwards para pregar. Diz, você poderia pregar? Ele arranca o sermão que ele tinha lá nas anotações dele, e prega esse sermão. E quando ele prega esse sermão, é uma coisa estrondosa. Dizem algumas testemunhas oculares que depois escreveram, que as pessoas ficaram apavoradas com as descrições vívidas dele acerca do juízo de Deus.
E elas clamavam de tal forma os seus gemidos, os seus clamores, que diz um historiador que Edwards não conseguiu terminar o sermão. Ele não pregou ele por completo. Perto do fim, ele provavelmente teve que parar, porque a comoção era muito grande. Edwards se tornou conhecido por esse sermão no decorrer da história, mas tem uma coisa muito curiosa que a gente normalmente não sabe. O próprio Edwards não fala nada desse evento. Aí você fala, como assim, Edwards? Você arrebentou a boca do balão. Como você não falou nada? Eu acho que tem algumas razões para ele não ter falado nada. Talvez porque ele não quisesse exaltar aquilo que tinha acontecido. Mas tem um outro aspecto que é muito interessante. É possível que o que tenha acontecido ali tenha sido apenas mais marcante porque várias pessoas testemunharam, mas Deus já estava fazendo isso em outras localidades. Edwards talvez não tenha achado que tenha tido um dia extraordinário, mas apenas experimentado a obra magnífica do Espírito de Deus. Então, esse sermão que virou um ícone daquilo que Edwards representava, foi apenas mais um. Inclusive, nem é a melhor maneira da gente conhecer Edwards. É por causa desse sermão que muita gente acha que Edwards cuspia fogo, que era um homem bravo, só falava de inferno. Não é? Edwards, na verdade, fala muito mais de doçura, de beleza, de glória, excelência. Todas essas palavras são muito repetidas nos escritos de Edwards. Muito mais do que, inclusive, a ideia de inferno. Mas esse sermão ficou famoso por causa desse acontecimento, daquilo que foi narrado por outros, não por ele. Mas esse sermão, como muitos outros eventos marcantes, gerou polêmica. E por que dessa polêmica? Por causa daquelas posições que eu falei. Por exemplo, tinha um presbiteriano muito devoto daquilo que Deus estava fazendo, isso é muito apaixonado por aquilo que Deus estava fazendo no Grande Despertamento, que questionou a religiosidade dos seus dias e pediu que as pessoas tivessem uma religião experimental. Essa é uma linguagem que os puritanos já usavam e que o Gilbert Tennant vai usar para dizer assim, nós precisamos ter nossa vida transformada por isso. Não só termos religião aqui, vamos dizer assim, na cabeça, mas que ela mexa na nossa vontade, nas nossas afeições. O Gilbert Tennant está manifestando o interesse de outros que experimentavam o avivamento e queriam questionar aqueles que eram racionalistas. Inclusive, o Tennant, ele era um cara assim que era muito contundente, ele chega a pregar um sermão que causa um rebuliço danado, porque ele fala dos pastores que precisavam de conversão. Aí você mexeu onde dói. Fala que pastor precisa se converter, pois ele era ousado assim, com isso começa a haver algumas disputas lá naqueles dias. Por exemplo, os entusiastas, aqueles que eram mais emotivos, mais emocionalistas, às vezes exageravam sim nas suas estratégias e geram um desconforto muito grande. Davenport foi um deus que mais causou polêmica, porque ele tinha lá todo um jeito de causar emoções durante os cultos, e isso gerou uma reputação negativa. Inclusive, os pastores foram divididos em 3 áreas, basicamente. Natureza da conversão, isto é, será que a conversão tem que passar por esses elementos de profunda convicção de pecado e senso de miséria antes de receber a salvação, ou não precisa ser por esse processo? Havia diferença de opinião. O estilo de pregação, por exemplo, era mais comum antigamente pregar assim, será que a gente pode pregar assim? Será que isso aí é de Deus? Então havia diferença entre as pessoas na época, porque era quebra de paradigmas. E a gente tem que entender que em todo momento, quando algum paradigma é quebrado, a gente tem reações diversas. Tem aqueles que não têm problema com isso, até gostam, e tem aqueles que não gostam de quebra de paradigmas, não é? E também na questão do comportamento dos convertidos. Alguns com emoções tão fortes que eles acham, alguns acham exageradas, outros acham genuínas. Bem, esse panorama longo eu dei porque agora é que vai fazer sentido aquilo que eu quero falar. À luz de 2 obras dele que a gente tem em português, pelo menos parte delas, eu quero explorar e dar um panorama final de como é que ele avalia esse avivamento. E eu já vou dar uma dica inicial, que é muito interessante a gente aprender. O Edwards vai dizer assim, olha, avaliar pelo que está acontecendo, os fenômenos em si não é a melhor ideia.
Porque emoções, por exemplo, elas podem ser genuínas, como elas podem não ser. Como é que você sabe? Não dá para saber. Então, como é que você consegue avaliar se algo de fato é de Deus ou não? Então, Edwards vai trabalhar em cima da ideia dos frutos, daquilo que é produzido e que permanece. Isto é, da ideia dos efeitos finais na vida das pessoas. Isso para ele vai ser prova contundente de se algo é de Deus ou não é de Deus. Tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a investigação dos avivamentos à medida que a gente encerra com essa segunda parte. Primeira, eu quero falar dessa obra que está em português, chamada A Verdadeira Obra do Espírito, em que Edwards, na verdade, vai trazer um resumo do que mais tarde vai ser desenvolvido. Ele foi convidado para dar uma palestra, uma aula inaugural na Universidade de Yale, onde ele tinha estudado, em 1741. E ele prega exatamente, dá a palestra dele exatamente no texto que a gente leu, 1 João 4. E ele pega 1 João 4 e fala assim, olha só, a Bíblia fala que a gente tem que discernir os espíritos. Então como é que a gente faz isso? E o que é curioso, para você saber o contexto dessa obra, é que em Yale havia muitos alunos que estavam empolgados com os pregadores itinerantes e aqueles que estavam sendo usados na promoção do avivamento, enquanto que os professores mais tradicionais estavam com o pé atrás em relação a isso. Então Edwards é convidado pelos professores para falar, talvez pensando que ele fosse dar uma bronca nos alunos exagerados, mas o que a gente vê é um Edwards que vai se colocar de maneira equilibrada, não necessariamente do lado de um ou de outro. Então presta atenção para você ver o desenvolvimento da obra dele de maneira bem breve. O primeiro capítulo, ele apresenta sinais que supostamente negam que uma obra seja espiritual. Então, por exemplo, ele fala assim, tem gente que diz que grandes emoções exageradas, isso não pode ser de Deus. Aí ele vai dizer, olha, não é verdade. A Bíblia tem exemplos de pessoas cuja emoção foi fortemente chacoalhada. Ele cita exemplos como, por exemplo, de Davi, que quando está passando por um período de consciência da sua miséria, ele fala que os seus ossos foram envelhecidos, amassados, ele se sentiu no pó, não é? E aí ele vai citar outros exemplos do Novo Testamento também, do Antigo Testamento, para mostrar que fortes emoções podem fazer parte da vida do crente. Alguém pode dizer assim, mas tem muita coisa errada acontecendo. Olha que interessante o insight do Edwards. Ele fala assim, olha, teve coisa errada em Corinto? Exemplo óbvio, claro que teve. Mas Paulo alguma vez questionou que os dons que eles tinham não eram do Espírito? É verdade, ele não fala que não é. Ele fala que está sendo mal usado, mas ele não fala que não é verdadeiro. Para mostrar que é possível que algo seja genuíno, mas tenha erro misturado nisso. Ele cita a Reforma Protestante. Outro exemplo, mas agora histórico, não bíblico. Ele fala assim, a Reforma Protestante teve alguns exageros? Claro que teve. Mas a gente deduz com isso que não foi de Deus? Claro que não. Então ele vai mostrar que tem alguns sinais que a gente pode usar, achando que eles claramente descartam o avivamento, mas a gente não pode deduzir com isso que eles descartam o avivamento. Então como é que a gente pode saber se isso aí não desprova, por assim dizer, não descarta algo como genuíno? O que a gente faz então para tentar entender isso melhor? Aí no capítulo 2 do livro ele vai trabalhar com os sinais bíblicos de uma obra do Espírito. E ele vai trabalhar com algumas coisas muito interessantes que ele tira do próprio texto que a gente leu. Então eu vou pedir para você olhar no texto de 1 João agora, e eu vou mostrar o que ele fala sobre cada verso nesses primeiros 6. Primeiro, no primeiro verso ele fala assim, olha, não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos. A ideia nós estamos investigando, nós precisamos investigar. Então o primeiro verso é o que ele está fazendo ali naquela palestra inaugural e que depois virou esse pequeno livro. A partir do verso 2 e do verso 3, ele vai apresentar um primeiro sinal bíblico da obra do Espírito. Ele vai dizer que o Espírito de Deus, ele engrandece a estima das pessoas por Jesus. Olha lá o verso 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Por que ele explora essa ideia? Ele está querendo dizer o seguinte, se algo é do inimigo, não vai exaltar Jesus Cristo. O inimigo não faz isso. Tudo que o inimigo quer é tirar os olhos da pessoa de Jesus. Se as pessoas que têm sido impactadas pelo avivamento exaltam a Jesus, não a elas mesmas, se elas morrem para si e vivem para Cristo,
ele entende ser uma boa evidência de que isso é de Deus. Segunda coisa que ele destaca, versos 4 e 5, ele vai dizer que um genuíno avivamento produz ou combate as concupiscências do mundo. Olha versos 4 e 5. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quer dizer, eles são do mundo, por isso que o mundo os ouve, mas vocês não são do mundo, vocês têm rejeitado a eles. O que Edwards pega desse texto? Ele quer dizer assim, olha, quem não dá ouvidos às paixões do mundo, esse sim mostra que Deus, o Espírito de Deus tem trabalhado nele ou nela. Quer dizer, quando as pessoas combatem pecado ou falso ensino, essa é uma boa evidência de que o Espírito está trabalhando nelas. Quando elas lutam pela sua saúde espiritual, isso é uma boa evidência de que o Espírito está trabalhando nelas. E também no verso 6, ele fala que profundo apreço pelas Escrituras é um bom sinal. Olha o verso 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer dizer, aqueles que ouvem o apóstolo têm apreço pelas verdades apostólicas. Aí ele aplica isso dizendo, apreço pelas Escrituras é um bom sinal da obra de Deus. E por último, ele fala do amor, dos versos 7 ao 21, que eu não li, é sobre amor, e ele vai explorar o amor de Deus. Bem, por que eu estou destacando isso? Porque o Edwards vai estabelecer alguns paradigmas para ajudar as pessoas que estavam passando por avivamento, e no final ele dá alerta para os grupos extremados. Olha que interessante. No terceiro capítulo ele traz algumas inferências práticas, e nas inferências práticas ele vai mostrar que nós não podemos dizer que pessoas que têm tido experiências marcantes, mas no perfeito domínio da sua razão, não estão experimentando genuíno avivamento. Porque quando a gente pensa em experiências aí de avivamento, muitos de vocês ouviram falar que são experiências estáticas. Mas o próprio Edwards destaca que as pessoas que passam por esse momento em que o Espírito de Deus fala com elas de maneira impactante na pregação da palavra, ele diz que elas estavam em perfeito domínio da razão. Elas não perdem noção das coisas, elas estão em perfeito domínio da razão, e se isso está acontecendo, não há por que nós questionarmos. Ele até fala contra aqueles que negam a genuinidade do avivamento, de que eles têm que tomar cuidado para não se oporem à obra do Espírito de Deus, e aí ele lembra do texto que se opor àquilo que obviamente é de Deus, do Espírito de Deus, é chamado de pecado imperdoável. Aí ele assusta, fica imaginando os professores quando ouviram isso aí, né? E dizendo que, cuidado, se algo é de Deus e dá evidência que é de Deus, não diga que não é de Deus. Mas aí ele vai falar para os outros também, os exagerados, provavelmente no corpo discente, né? Que os defensores dessa obra tinham que tomar cuidado para não deixarem com que conduta imprópria viessem denegrir. Porque ele sabia que uma conduta imprópria iria produzir uma imagem ruim de avivamento. Por isso, ele impele todos eles a investigarem, e é nisso que eu tenho batido. Ele termina a palestra dele falando, por isso que a gente precisa analisar à luz das Escrituras. Ele deu um exemplo com 1 João 4, mas ele compele todo mundo a ser um observador. E mais adiante, ele escreve a principal obra dela, que nós não temos em português a versão completa, assim como a outra é também parcialmente resumida, mas a outra está mais o tamanho dela, ela é pequenininha. Essa obra, chamada As Afeições Religiosas, ela foi publicada em português até hoje em duas versões que eu conheço. A primeira pela editora Pesa, a segunda pela editora Palavra, mas nenhuma das duas é o original, porque o original é grande. A da Pesa é um resuminho pequenininho, e a outra da editora Palavra é um pouquinho maior, mas ainda assim perto de 2/3 da obra, mas não mais do que isso. Mas nessas duas obras a gente percebe, nessas duas versões dessa obra, melhor dizendo, a gente pelo menos tem um gostinho daquilo que vem a ser a grande obra de Edwards. E eu vou resumir aqui. Na verdade foi uma série de sermões em 1 Pedro 1:8 que ele pregou em 42 e 43, depois do avivamento. Olha que interessante. O que você fala para uma igreja que acabou de passar por um período marcante e agora esfriou? Você quer saber? Você tem que ler essa obra.
que essa obra foi composta logo após o término do grande despertamento. Isto é, a obra mesmo foi escrita e publicada posteriormente, mas os sermões foram pregados logo em seguida, em que ele está pensando algumas coisas acerca de vida cristã genuína. A obra é dividida em 3 partes. A primeira, ele vai tratar da natureza das afeições. Na segunda, ele vai falar de sinais incertos, ele elenca 12 sinais incertos de que o Espírito de Deus está trabalhando nele. E na terceira parte, que é a maior, ele trabalha dos sinais distintos, característicos da graça de Deus. Uma coisa interessante, que aqui a gente vê uma contribuição meio sui generis de Edwards, é que ele fornece alguns subsídios para discernir a verdadeira religião. Ele fala assim, você quer saber se alguém de fato é genuinamente cristão? Se o Espírito de Deus trabalha nele? Olha para o coração dele, para as afeições, o que é que ele ama? Onde é que está o coração dele? Edwards fala muito de coração, fala muito das faculdades da alma, quando ele vai trabalhar com a ideia de mente, vontade, emoções e como é que elas funcionam. Essa é uma obra em que ele discute bastante esse assunto, porque ele quer mostrar que a verdadeira religião consiste de santas afeições. E esse, como eu já falei, tornou-se um clássico da literatura. Eu não tenho tempo de explorá-lo aqui, ele é muito grande, mas eu queria apenas mencioná-lo à medida que a gente agora fecha com uma conclusão. E eu queria que essa conclusão, então, fosse a seguinte. E nós vamos ponderar um pouquinho para a gente e aí encerrar. Se depois você tiver mais interesse, você pode me perguntar em particular. O que a gente aprende com o Edwards, que não só analisou, mas passou para avivamentos? Uma coisa é você ser um teólogo de avivamento, né? Mas um cara que vivenciou essas coisas e viu aquilo que todo mundo costuma reconhecer como sendo genuíno, então é interessante nós darmos ouvidos a ele. Mais do que isso, ele não só passou para o avivamento, muita gente passou, mas ele sentou e cuidadosamente analisou algumas coisas. O que a gente aprende? Primeira coisa, investigar a obra do Espírito não é anti-espiritual. É importante eu dizer isso, sabe por quê? Alguns de vocês colocam um terror muito grande sobre aquilo que está acontecendo, como se fosse, a gente nunca pudesse questionar, a gente nunca pudesse avaliar. Lembra que as escrituras, elas falam com louvor dos bereanos, que eram nobres porque iam verificar a pregação do apóstolo Paulo nas escrituras? A ideia de investigação, de avaliação, ela não é mal vista nas escrituras. A Bíblia não trata assim, dizendo, olha, ai de você se você questionar o ungido de Deus. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem nada de anti-espiritual em avaliar aquilo que está acontecendo. Na verdade, é importante que nós avaliemos para que nós cheguemos à conclusão de que se o Senhor está fazendo aquilo, então Ele precisa ser louvado e agradecido por aquilo que Ele faz. Essa é uma primeira lição. A segunda lição, e pouca gente atenta para isso, é que avivamentos não solucionam os problemas da igreja. E é muito importante eu dizer isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa igreja não vai bem, sabe pastor, tenho orado já há anos para que Deus derrame um avivamento, quem sabe a gente vai ficar melhor. Essa história de Edwards narra para a gente que mesmo durante o avivamento houve muita confusão, muita divisão, houve desordem e até fanatismo por parte de alguns. Aí você fala, pastor, agora o senhor estragou o avivamento, eu achei que era legal, isso acabou agora, eu achei que era uma coisa assim boa do Senhor, mas Edwards não diz que não é do Senhor, mas é importante que a gente compreenda que até os avivamentos, eles não vinham puros 100%, eles vinham misturados com engano, com erro, e é por isso que Edwards fala, provai os espíritos, no espírito de 1 João 4. Então é interessante a gente entender isso. Quando você orou junto com o pastor Steve Lawson, no final da primeira palavra aqui, Senhor, traga um avivamento, é bom que você tenha consciência disso, porque senão você pode achar que vai ser a cura dos problemas da igreja, quando historicamente não foi, e o exemplo de Edwards é interessante para isso. Mas, para que esse avivamento seja genuíno, nós temos que entender os frutos dele, frutos positivos. É verdade que claro que não tinha só coisa ruim, tinha muita coisa boa. E as coisas boas que a gente tem que ver, é gente com convicção de pecado. De verdade.
gente que sente a profundidade do seu pecado e a necessidade do Salvador. Se você vê gente sedenta de Cristo Jesus, porque entendeu o seu erro, presta atenção, sedenta de Cristo Jesus porque entendeu o seu pecado. Porque tem muita gente que supostamente está sedenta de Cristo para resolver outras coisas, estresse, ou problema com a esposa lá em casa, ou como é que eu vou cuidar daquele menino rebelde, né? As pessoas chegam na igreja com os mais variados problemas, procurando solução para eles, e se falaram que Jesus é a solução, elas vão atrás. É que nem pai desesperado quando vai para o médico, e o médico pode falar a coisa mais louca que você faz. Se o médico falar assim, esse remédio ele é muito bom, mas tem que ser dado atrás da porta, você vai lá atrás da porta e dá para a criança, porque o médico falou que é atrás da porta. E tem gente que às vezes procura a Jesus Cristo pelas razões erradas. O que estava acontecendo nessa época, que é marcante e é bonito, é ver que muita gente estava em profunda convicção do seu pecado. E esse é um bom sinal, é sinal de que a lei de Deus feriu, e o Evangelho vai ser bálsamo para elas. Um outro fruto positivo era a preocupação com a glória de Deus. Você lê Edwards, e você tem um gostinho daquilo que as pessoas estavam fazendo na época, a ideia de que a glória de Deus tinha que ser exaltada, né? Deus era exaltado, Deus era levantado acima de tudo e de todos para ser engrandecido. Então é importante a gente destacar isso como sendo um marco positivo do avivamento. Outra coisa, apego às escrituras, essa volta às escrituras. E por último, uma mudança ética que causava não só transformação na igreja, mas também na sociedade. Houve impacto na sociedade ao redor, e isso não foi de uma ou outra pessoa, foi maciço. Última coisa que eu digo para a gente encerrar, é que a obra de avivamento é soberana, a gente não tem como produzi-la. Não adianta ao final a gente dizer assim, pastor, o que a gente precisa fazer para Deus trazer um avivamento? Eu vou dizer, nada. Aí você diz, não, lá no seu slide estava dizendo para a gente orar. Então você não entendeu. Oração não é coisa que você faz, é reconhecimento que você precisa de Deus, não tem nada para você fazer. Tem gente que entendeu a oração errada, inclusive a gente usa umas expressões assim, a oração tem poder. Não é a oração que tem poder, é Deus que tem poder. A oração é o reconhecimento de que você tem poder zero, e que você precisa do Senhor Deus. A oração do justo é eficácia porque ele confia no Deus certo, e ele suplica de mãos vazias para que Deus derrame a sua graça. Então quando a gente pensar em avivamento, não pense assim, será que se a igreja orar, a gente fizer uma corrente de oração? Tem gente que pensa assim já, fizer uma corrente de oração, Deus vai ouvir? Como se Deus fosse surdo, né? Não, Deus ouve até menos gente orar por avivamento. Mas por que a igreja tem que sentar e orar? Então presta atenção que eu queria concluir em tom sério, não brincando. A oração é o nosso reconhecimento de que nós carecemos do Senhor. Então como é bom quando o povo de Deus se reúne e ajoelha e diz, Senhor, nossa igreja não está bem, nosso país passa por cada crise, a igreja evangélica do nosso país é tão vergonhosa, Senhor, e não é só a dos outros não, é a nossa também. Quando o povo de Deus reconhece isso e chega a Deus de mãos vazias e suplica para que Deus derrame mais da sua graça, o povo de Deus está fazendo zero, mas está suplicando para o Deus que pode fazer tudo. É assim que a gente reage diante de uma obra de avivamento. Eu gostaria de orar e nós vamos encerrar. Senhor, altíssimo e tremendo, Deus de toda graça e misericórdia, essa história de Edwards é apenas um resumo daquilo que o Senhor fez de grandioso naqueles dias, mas que não veio sem erros, não veio sem exageros, não veio solucionando todos os problemas da igreja de Cristo. Por isso é tão difícil nós discernirmos e falarmos com convicção, com certeza que algo é do Senhor ou não é. Mas a tua palavra nos conclama a provar os espíritos, a investigar, a avaliar, a sondar com cuidado para ver se tem havido convicção de pecado, exaltação da glória de Deus, apego às escrituras, mudança de vida. Ó Pai, tem tanta coisa que precisa ser avaliada, e se essas coisas existem, faz-nos humildemente reconhecer que o Senhor está fazendo grande obra na vida do teu povo, que não tenhamos temor de dizer isso,
temor de dizer que o Senhor tem derramado da sua graça de forma abundante sobre o teu povo. O Senhor tem avivado a sua igreja. Mas nós precisamos ser sérios na nossa investigação, na nossa avaliação. O nosso pedido é que haja seriedade, sabedoria, mas também humilde investigação. Isto é, que nós avaliemos isso à luz dos critérios da tua própria palavra. E que o povo de Deus anseie por isso. Anseie por dias em que recebamos chuvas de bênçãos, chuvas de graça do Espírito de Deus, em que Ele aumenta ainda mais o nosso senso de amor por Ti e amor pelo próximo, em que nós somos trabalhados de maneira ainda mais eficaz no caminho de santidade. Senhor, faz o Teu povo ansiar por isso, e que nossas orações reflitam esse anseio. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.